Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que ao despertarmos nessa manhã, os nossos primeiros pensamentos se volte para o nosso Criador e ofereçamos a Ele a nossa oferta, a nossa entrega, a nossa vida e clamemos para que muito em breve Ele volte aqui a essa terra e nós possamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11, o versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo sabia do valor de pregar a Palavra de Deus. Mas Paulo tinha uma preocupação no seu coração por cada israelita. Não é porque eles eram descendentes de Abraão de que eles tinham a salvação garantida. A nação de Israel, sim, foi privilegiada por Deus porque Deus escolheu para que ele se tornasse um instrumento nas mãos de Deus nessa terra. Mas Deus também, no passado, escolheu muitas outras nações para ser um instrumento nas suas mãos. E pelo fato de Deus ter escolhido outras nações como a nação de Israel, isso não garantia a vida eterna para esse povo. Era necessário receber a Jesus, era necessário amar ao Senhor, era necessário viver uma vida exclusivamente para o Senhor, para que recebesse a vida eterna. Na plenitude do tempo, quando Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra, era essa a grande verdade que Deus esperava que os seus filhos entendessem. Embora a nação de Israel tivesse recebido nas mãos a lei de Deus, do profeta Moisés, e eles acreditavam que a salvação era pelas obras, mas na plenitude do tempo, quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, Jesus mostrou que a lei não tinha sido anulada, mas aqueles que não crescem em Jesus estariam completamente perdidos. Esta era a maior preocupação do apóstolo Paulo, levar uma nação a entender que eles sim foram abençoados por Deus, mas a maior bênção na plenitude do tempo se deu quando Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra. Embora Deus estivesse aberto as portas da salvação para todo mundo, para todos os gentios, nem todos os judeus tinham sido rejeitados. Ele era um deles. Ele era da tribo de Benjamim, ele era um israelita, mas ele entendia que Deus não tinha lhe rejeitado, como Deus também não tinha rejeitado outros israelitas. O que o levava a ter a tamanha compreensão é porque ele tinha aceito a Jesus como seu único e exclusivo Salvador da sua vida, como outros também, como Nicodemos e outras pessoas que eram israelitas, aceitaram a Jesus e viveram uma vida fiel ao Senhor. Romanos capítulo 11, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A salvação é exclusivamente pela fé, a salvação é exclusivamente por Jesus Cristo. Não tem como alguém receber a salvação porque tem nas mãos a lei de Deus, ou é praticante das leis de Deus, e era essa visão deturpada que a nação de Israel carregava sobre os seus ombros. Era um povo infeliz, era um povo que a cada dia criava mais critérios com medo de desagradar a Deus. Quanto mais regras eles colocassem sobre os seus ombros, eles acreditavam que estariam mais perto do Senhor. Mas o apóstolo Paulo tentava desconstruir esses pensamentos e levá-los a entender que a lei não tinha sido anulada, mas o que eles precisavam compreender é que em Jesus havia salvação, havia esperança, havia alegria, os fardos se tornariam mais leves e eles teriam satisfação em viver uma vida feliz ao lado do seu Deus. Se a nação de Israel tivesse entendido a mensagem do apóstolo Paulo, eles teriam vivido uma religião muito mais feliz. Porque aqueles que vivem uma religião pensando no que estão fazendo certo ou que estão deixando de fazer, vivem uma vida sobrecarregada de um peso incomensurável que nenhum ser humano tem a capacidade de carregar. Mas é por isso que Jesus mesmo fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
colocar sobre os ombros de Jesus os nossos fardos, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, porque na cruz do Calvário ele pagou esse preço e ele está disposto a levar sobre os seus próprios ombros para que nós possamos viver uma vida feliz, uma vida alegre. Aquele que aceita a graça, aquele que ama Jesus, aquele que se coloca nas mãos de Deus e permite ser conduzido pelo Senhor, esse encontra a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria de viver uma vida religiosa. Como nós podemos ver no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o apóstolo Paulo fala que os olhos dos judeus escureceram. É como que alguém tivesse perdido a visão, é como que alguém estivesse completamente cego. Antes eles conseguiam ver a beleza da salvação, mas a partir de então os seus olhos ficaram completamente fechados e já não mais enxergavam nada. Por mais que Paulo falasse, por mais que Jesus Cristo caminhasse por 3 anos e meio, por mais que os seus discípulos pregassem e deixassem um legado do Evangelho, os seus olhos se escureceram e eles não estavam dispostos a ouvir e a entender as verdades celestiais. Da mesma forma como no Antigo Testamento Deus enviou muitos profetas e eles rejeitaram os profetas do Senhor e era a voz de Deus. Quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, a nação de Israel rejeitou a Jesus, a voz divina, e eles deram as costas para a sua salvação. O chamado de Deus para a nação de Israel é que eles fossem missionários, é que eles pregassem o evangelho do reino, que eles anunciassem a salvação através da cruz do Calvário. Mas quando eles menosprezam a Jesus Cristo, qual seria o evangelho que eles poderiam pregar? O que é que eles iriam anunciar às outras nações? Eles estavam agora completamente destituídos da verdade do reino, portanto perderam a bênção de Deus e o evangelho foi aberto para os gentios e a todo mundo. Romanos capítulo 11, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Paulo entendia que o seu ministério era um ministério da reconciliação. Ele queria reconciliar os judeus com o seu Salvador. Ele tinha uma responsabilidade, uma visão mais ampla do que os próprios israelitas, e ele queria que os seus irmãos e os seus patrícios entendessem que Jesus era a única maneira daquela nação receber a salvação. Deus não estava mudando os planos para com o seu povo. Deus, a partir do ano 34, a partir da morte de Estevão, Deus estava abrindo as portas para que mais e mais pessoas pudessem entender do plano da salvação. Quando Deus chama um gentil para que seja o responsável em anunciar as boas novas de salvação, Deus queria que esse gentil fosse um instrumento nas mãos de Deus, que era o apóstolo Paulo, a falar aos gentios, se contextualizar com os gentios, para que eles pudessem ter a oportunidade de escolher a quem servir, a Deus ou a Baal. O nosso Deus, ele não é devedor para ninguém. Ele não oferece mais oportunidades para um do que para outros. Deus é justo, Deus é íntegro, Ele oferece oportunidade de salvação para todas as pessoas. As mesmas oportunidades que Ele oferece para um, Ele irá oferecer para outros. Embora pode ser que não sejam as mesmas portas que Ele abra para um, sejam portas diferentes, mas são portas que Deus abre para que cada um, diante da sua própria condição, a sua própria capacidade, ele possa entender que ele é amado por Deus, ele é aceito para o Senhor e ele quer salvar a vida desse pecador. O que cabe a cada um de nós, daqueles que estão nessa terra, é responder a esse chamado de Deus, é abrir o seu coração para que possa receber a vida eterna. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de Romanos, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nós começamos a estudar desde o livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, nós vemos claramente que Deus tem aberto diversas portas para salvar o seu povo. São inúmeras portas, diversas oportunidades, inúmeros profetas, muitos sinais realizados por Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, levando os seus filhos a ter a compreensão que há um Deus Criador, que há um Deus que ama os seus filhos de forma incondicional. A maneira como Deus conduziu o seu povo pelo deserto,
sustentou os seus filhos trazendo água, alimento, livrando das nações adversárias, dando forças, a forma sobrenatural como Deus se revelava para que os seus filhos entendessem que Ele os amava e queria cuidar deles, era uma prova clara da salvação revelada pelo céu, abrindo as oportunidades para que os seus filhos possam aceitar a Deus, receber a Jesus e ser salvos. No Novo Testamento não é diferente. Na plenitude do tempo, o ser humano teve a oportunidade de ver em carne e osso o Filho de Deus colocando os seus pés nessa terra, morrendo morte de cruz, e no terceiro dia buscaram o corpo de Jesus e não encontraram. Deus se revelou, Deus encontrou formas para mostrar aos seus filhos como é que podem receber a salvação. Hoje cabe cada um daqueles que estão nessa terra estudar a palavra, ouvir a palavra, alimentar a sua fé e esperar o retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra. Creio que eu e você, a cada dia que vivemos nesse mundo, nós podemos ver os sinais se cumprindo, as profecias se concretizando ao pé da letra. Cabe a cada um de nós colocarmos a nossa vida em harmonia com a palavra do Senhor e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, entregamos a nossa vida exclusivamente para o Senhor. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.